Amém, irmãos. Vamos dar continuidade aqui às nossas meditações na carta de Paulo aos Efésios. E hoje vamos então meditar, no trecho do capítulo 4, dos versos 17 ao 24. Diz assim: portanto, digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza do coração. Havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que de fato o ouvistes, nele fostes instruídos conforme a verdade que está em Jesus. A vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Amém. Vamos orar. Senhor Deus bendito e gracioso, nós te louvamos pelo teu imenso amor, pela tua graça e pelo teu poder manifesto em nossas vidas. Agora que temos lido a tua palavra, pedimos a ti que nos ajude a compreendê-la, e não somente em compreender com a nossa razão, mas que a tua palavra, Senhor, possa alcançar o nosso coração e moldar toda a nossa vida, nos movendo para agirmos e vivermos em conformidade com o que a tua palavra nos diz. Pedimos que ilumine o nosso entendimento para que esta seja uma realidade em nossas vidas, uma realidade prática em nossas vidas. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, tem uma série, eu não sei quantos já assistiram, que é chamada, o nome da série é SEE, de divisão, S-E-E, de divisão, na tradução para o português, Nessa série, essa série se desenrola em um contexto onde o mundo inteiro sofreu uma pandemia, e não era de Covid, mas sofreu uma pandemia que dizimou 90% da humanidade, e o restante que sobrou da humanidade, os 10% da humanidade que sobreviveram, ficaram completamente cegos. E eles desenvolveram, então, os sobreviventes, desenvolveram todo um sistema de vida em torno da falta de visão, em torno da cegueira. Todos que sobreviveram estavam cegos. E eles, então, o mundo continuou existindo, com todas as construções existentes anteriormente, só que aí, claro, eles desenvolveram os outros sentidos, a audição principalmente, voltaram, em alguns aspectos, voltaram até para a vida primitiva, de caça, aquela coisa toda, mas sem ver absolutamente nada. Então eles desenvolveram uma forma de linguagem também, para que no meio da floresta eles pudessem se comunicar sem se ver, sem ver os animais, sem ver árvores, sem ver nada. Então, você sabe que uma pessoa que nasce cega ou passa a ficar cega, ela desenvolve outros sentidos e tem um senso de espaço que normalmente as pessoas que têm visão não têm. Mas o ponto é que nessa série, a falta de visão generalizada no mundo inteiro fez com que alguns que tinham um pouco mais de carisma e eram um pouco mais bárbaros, dominassem sobre outros. E eles estabeleceram, ao longo do tempo, depois, que quem tinha visão estava no erro, que ter visão era um crime. Eles desenvolveram toda a vida em cima da cegueira, da falta de visão, e passaram a criminalizar a visão. Depois de um tempo, algumas pessoas nasceram com a capacidade de ver. Só que eles tinham que esconder que tinham visão
porque se eles dissessem que conseguiam ver, eles eram criminalizados, e não só criminalizados, eles eram mortos, né? Eles eram martirizados por causa da visão. Então, alguns que nasceram com visão foram instruídos, né, pelos pais a esconderem, né, que tinham visão. Por que eu estou trazendo essa situação, né, essa série como um exemplo? Porque o contexto que Paulo trata aqui com os Efésios, né, com os irmãos lá de Éfeso, também tem um pouco dessa questão da cultura em que eles estavam vivendo, né? A gente vai falar um pouquinho mais detalhado daqui a pouco, mas a cultura que eles estavam vivendo era uma cultura de ignorância espiritual. E por causa da ignorância espiritual generalizada, eles condenavam quem tinha uma visão diferente da deles, né? E Paulo, então, aqui no verso 17, né, ele começa esse texto, essa sessão, né, dizendo, portanto, ligando evidentemente com aquilo que nós já estudamos anteriormente, né? O que ele está ligando aqui, né? Porque Paulo já havia falado sobre a questão da unidade em Cristo, né, por meio do Espírito Santo, como o pastor Silvio ministrou, né, que caracteriza essa nova vida, essa nova maneira de viver que a igreja ali, aqueles que foram salvos, deveriam viver entre si principalmente, né, na unidade do Espírito, né? Os irmãos ali de Éfeso, eles deveriam desenvolver toda a sua comunhão entre si com base na unidade do Espírito Santo, né? Gerada pelo Espírito Santo. E eles deviam agora também, como extensão dessa unidade, eles deveriam buscar viver em pureza e santidade. E esse é o ponto de Paulo aqui, ao contrapor, né, a vida do mundo com a vida na comunidade da fé. Manter a unidade do Espírito Santo, né, no vínculo da paz, era o empenho que Paulo estava trazendo os irmãos ali para viverem, né? Eles tinham que se empenhar para viver na unidade do Espírito, porque era justamente essa unidade que iria caracterizar a relação, né, que eles deveriam ter uns com os outros, e é a unidade do Espírito, gerada pelo Espírito Santo, que deve caracterizar também a nossa relação, né? A maneira como nós nos relacionamos uns com os outros, porque nós fomos salvos pela fé em Cristo, e por causa da nossa fé e da salvação que Cristo alcançou por nós, nós devemos desenvolver toda a nossa relação entre nós, com base nesta unidade, com base na salvação de Cristo, com base na obra de Cristo. É isso que deve caracterizar o nosso convívio, a nossa comunhão. A fé em Cristo e o amor que nós temos por Deus e que devemos ter uns pelos outros. E devemos nos empenhar nisso. John Stott, ele diz o seguinte a esse respeito. Ele fala: nós somos chamados para sermos um só povo e por isso devemos cultivar a unidade. Chamados para sermos um só povo, devemos cultivar a pureza. E por isso agora Paulo, né, ele aponta para uma distinção que os irmãos deveriam ter em relação ao mundo como resultado dessa unidade gerada pelo Espírito. Paulo deixa claro, né, que o que ele tem para falar, logo aqui no começo, né, do verso 17, né, ele deixa claro que aquilo que ele tem para falar não é algo que surgiu dele mesmo, uma ideia, um pensamento próprio, mas algo que vem daquele que venceu a morte, está sentado no mais alto sublime trono, os alcançou, né, e redimiu, os redimiu e os fez nova criatura, um novo povo, como nós já vimos nos capítulos anteriores, né? Paulo deixando isso muito claro, que foi em Cristo nós somos nós recebemos uma nova humanidade, uma humanidade que não está mais debaixo da escravidão do pecado, uma humanidade que não está mais presa a este mundo, uma humanidade que foi completamente redimida, foi restaurada por Cristo, algo de fato sobrenatural, algo de fato maravilhoso, profundo e eterno. Então
Então Paulo ele reafirma essas coisas, mas ele diz que, o que ele deixa claro aqui é que tudo aquilo que ele tem para dizer, a partir desse momento, não está baseado naquilo que ele acha, mas naquilo que Cristo gerou, e ele está falando na autoridade do Cristo ressurreto. Ele está falando com a autoridade do Cristo que venceu a morte. Ele está falando na autoridade do Cristo que prometeu que retornaria para resgatar o seu povo. E o que ele diz? O que Paulo diz? Paulo diz que como cristãos, agora como cristãos, eles deveriam viver de uma forma completamente diferente do mundo. Eles deveriam viver de uma forma diferente do que o mundo vivia. Eles deveriam viver de modo santo. Eles deveriam viver de modo puro. E é isso que eles deveriam buscar: a santidade e a purificação, a pureza. Antes de continuar, é importante destacar que Paulo, ele já começa a fazer aqui uma distinção, antes mesmo de traçar, né, a distinção de vida do cristão com o mundo. Ele já faz aqui para os seus leitores, né, uma distinção de tratamento entre eles, né? Se você perceber, a partir desse capítulo 4, e principalmente aqui a partir do verso 17, Paulo já não trata mais aqueles irmãos como gentios. Ele não trata mais aqueles irmãos como aqueles que estão fora da aliança. Tanto que ele não fala mais que eles são gentios, né? E aí ele faz essa distinção. No finalzinho do verso 17 ele fala que não andeis mais como andam os gentios. Ele está fazendo uma distinção. A partir daqui, Paulo, se você já leu toda a carta aos Efésios, você vai ver que ele vai, por exemplo, chamar os irmãos de filhos da luz, vai chamar de santos, mas não chama mais de gentios, porque ele agora já está claro no coração e na mente daqueles irmãos que eles estão na aliança, eles fazem parte da aliança, e por fazerem parte do povo da aliança, eles não são mais gentios, não estão mais à parte das promessas de Deus. Eles são agora uma nova criatura e um novo povo em Cristo. Agora eles também são o povo da aliança, né? Foram reconciliados em Cristo e não estão mais separados da vida de Deus. E é por isso então que até o final dessa carta Paulo os chama de uma forma diferente, né, do que ele classificou até um tempo atrás. Paulo então ele vai dividir essa sessão que nós lemos em duas partes, né, para mostrar o que Jesus diz a respeito de como eles deveriam viver neste mundo a partir do momento em que eles agora fazem parte da aliança, que eles são um novo povo. Na primeira parte dessa sessão, Paulo diz que os cristãos de Éfeso, aquilo que os cristãos de Éfeso não deveriam fazer, né? Eles não deveriam andar como andam os gentios, em pensamentos fúteis, em pensamentos obscurecidos, né? Eles não deveriam mais estar obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza do coração. Eles não deveriam se entregar à devassidão para cometer todo tipo de impureza. Na segunda parte dessa sessão, Paulo diz o que os cristãos de Éfeso deveriam fazer. O que eles deveriam fazer? Despir-se do velho homem e do procedimento que tinham anteriormente, renovar a mente e revestir-se do novo homem. E por que essa distinção era importante? Por que eles deveriam deixar de fazer determinadas coisas e buscar outras coisas? A gente tem que pensar no contexto de Éfeso naquela época. A cidade de Éfeso era uma cidade conhecida por ser um importante centro, né, do culto à deusa Ártemis, né? A gente já falou sobre isso, né? Eles adoravam a deusa Diana, né, que era a deusa da fertilidade, mas também tinha forte presença de outras religiões e práticas religiosas, práticas de magia, né, que acabavam se misturando, né, ali num caldeirão ali de práticas religiosas, e tornou Éfeso
em um grande centro de sincretismo religioso, né? O que é sincretismo religioso? É a mistura de crenças, não só a mistura de crenças, né? Mas a aceitação de todo tipo de crença. Então, quer fosse verdadeira, quer fosse falsa, eles não tinham nenhum problema. Estava tudo junto e misturado ali, e todo mundo convivia bem, né? E cada um, entre aspas, respeitava, né, a prática religiosa do outro. Tinha uns que criam em um determinado Deus, mas frequentava o templo de outros deuses e estava tudo certo, né? Então, havia esse sincretismo religioso, né? Mas o que esse sincretismo religioso provocou? Quais foram as consequências desse sincretismo religioso? Se você estudar um pouquinho sobre como era a vida ali em Éfeso naquela época, você vai ver que aquela cidade, ela se tornou muito idólatra. O ocultismo e a feitiçaria, né, a magia, né, acabaram moldando a cultura e o comportamento das pessoas. Por causa da idolatria, do ocultismo, da prática da feitiçaria e da magia, né? O comportamento das pessoas foi moldado de acordo e em conformidade com essas práticas. As filosofias, né? Ou seja, o modo e padrão de pensamento, né? Assim como o vocabulário das pessoas, também foram desenvolvidos em torno da idolatria e desse sincretismo religioso, dessa mistura de religião. Na prática, até mesmo as formas de governo ali daquela cidade, né? Apesar de ser província de Roma, né? Mas ali naquela cidade, a maneira como os líderes políticos governavam, o comércio, a maneira de comercializar os produtos que eles tinham ali, né? As relações econômicas, tudo foi moldado com base no ocultismo, na feitiçaria, na idolatria. E até mesmo as estruturas sociais e familiares estavam moldados em conformidade com toda essa idolatria a falsos deuses. O resultado disso foi uma vida, aquela cidade, as pessoas que praticavam todas essas coisas, estavam vivendo uma vida separada de Deus, fora dos propósitos eternos que Deus estabeleceu. Os seus pensamentos se tornaram vazios, né? E essa é a tradução de pensamentos fúteis, né? Pensamentos vazios, sem propósito. O entendimento deles foi obscurecido, né? Isso, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, mas a questão do entendimento ser obscurecido é que os olhos espirituais estavam sem iluminação. Eles não conseguiam ver o plano de Deus, não conseguiam reconhecer o Deus de Israel como sendo o único e verdadeiro Deus, e por causa disso eles não conseguiam compreender a obra que Cristo fez. Tudo isso que estava envolvido na vida ali cultural, social, política de Éfeso. Eles estavam, como resultado de tudo isso, a ignorância, né? Ou seja, a falta de discernimento, a dureza de coração, né? Fez com que todas essas pessoas ali, aquela cidade, vivesse uma vida separada da vida que Deus tinha proposto para eles. Os que vivem desse modo, na realidade, o que Paulo está dizendo, são como mortos-vivos, né? Até usando uma expressão que o Samuel usou há muito tempo atrás, né? Numa das pregações, é como zumbis. Já viu o filme de terror que tem o zumbi? Né? É um morto que anda, que de alguma forma quer acabar com a vida dos outros, ou quer absorver a vida dos outros, né? E tornar os outros também zumbis, né? Então, aquelas pessoas estavam vivendo ali as suas vidas normais, mas eram como zumbis, eram mortos-vivos, né? Eles estavam vivendo num mundo de dificuldades e tragédias, que é natural, inclusive, desse mundo caído. Mas eles viviam nesse mundo cheios de incertezas e com uma esperança vazia. A esperança que eles cultivavam no coração não era uma esperança viva, era uma esperança sem esperança,
se é que a gente pode dizer assim. Era uma esperança vazia. Por quê? Porque nesta vida que eles estavam vivendo, eles estavam separados da vida de Deus. E uma vez que alguém está separado da vida de Deus, não tem verdadeira esperança, não tem verdadeira expectativa, não tem verdadeira vida. A pessoa, ela respira, ela fala, ela trabalha, mas ela está de fato morta. E nessa separação, nessa separação da vida de Deus, eles acabam vivendo de maneira totalmente contrária àquela que Deus estipulou, que é onde o ser humano encontra verdadeira razão de viver. Nós só encontramos verdadeira razão de viver, nós só encontramos o propósito da nossa vida quando nós estamos ligados a Deus. Quando nós estamos vivendo a vida que Deus propôs para nós. Sem a vida, sem estarmos ligados a Deus, sem estarmos unidos em Cristo, nós não conseguimos entender o propósito da nossa vida, nós não conseguimos ter esperança. Toda a esperança que a gente gera por nós mesmos, ela é vazia, ela é frustrada. Porque a verdadeira esperança está na vida com Deus e na vida em Deus, por meio de Jesus Cristo. No verso 19, Paulo ele diz o seguinte: havendo se tornado insensíveis, agora então ele vai falar, propriamente dito, da vida no mundo, da vida daqueles que são gentios, daqueles que estão fora da aliança. Ele diz: havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. Estar separado da vida de Deus, é o que Paulo está dizendo aqui, promove uma profunda insatisfação e insensibilidade. Que tipo de insensibilidade? Uma insensibilidade espiritual. Essa insensibilidade espiritual gerou a insensibilidade moral. Porque nós vamos ver daqui a pouco que a vida que eles viviam ali era de profunda promiscuidade. Essa insensibilidade moral os levou aquela cidade à devassidão, e ao cometimento de todo tipo de pecado, e à aprovação de uma vida de pecado. Agora, o ser humano, ele foi dotado, ele é dotado de um senso em que ele sempre está buscando satisfação. Nós sempre estamos buscando satisfação. Se nós não encontramos satisfação em Deus, nós vamos buscar satisfação em qualquer outra coisa e lugar. Fora da vida com Deus, o homem vai buscar satisfação onde? Nos prazeres materiais, vai buscar satisfação na sensualidade, vai buscar satisfação talvez nas riquezas, no prestígio, nas altas posições, vai buscar satisfação na impureza, no pecado. Ele vai buscar satisfação, porque nós precisamos dessa saciedade na nossa alma e no nosso coração. E Paulo então vai falar justamente sobre essas questões agora. Ele vai falar da devassidão. Ele fala que por estarem, aquele povo que vivia na idolatria, que vivia no ocultismo, que vivia nesse sincretismo religioso, por eles estarem fora da aliança com Deus, essas pessoas, eles se entregaram à devassidão, porque eles precisavam se satisfazer de alguma forma. E eles buscaram essa saciedade, essa satisfação na devassidão. O que é devassidão? Devassidão é todo tipo de comportamento, todo tipo de procedimento que é escandaloso e é propositadamente contra todo tipo de decência. Devassidão é uma pessoa que tem um comportamento que de propósito ela contraria a decência pública. Ela contraria propositadamente a moral, a vida moral. E isso envolve palavras, vocabulário. Por isso que também eu disse que a cultura ali de Éfeso era uma cultura promíscua.
Então, isso envolvia as palavras, né, palavras vis, palavras de baixo calão, palavras que não traziam nenhum tipo de edificação. Paulo, mais para frente, aqui nos capítulos, ele vai fazer essa distinção de forma um pouco mais detalhada. Mas tudo isso envolvia ali a vida de Éfeso. Mas não parava aí, né? Não parava nessa questão de um comportamento escandaloso contra a decência e as palavras vis. Eles usavam o próprio corpo para deixar isso claro, essa devassidão moral. Como que eles faziam isso? Por exemplo, nas expressões de dança, os movimentos corpóreos, né, os movimentos dos corpos eram indecentes. Eles não estavam no século 21, não. Mas lá naquela época já, as danças, a maneira como as pessoas andavam normalmente pelas ruas, né, o movimento ou a expressão corporal era de fato indecente. As danças tinham gestos que simulavam relações sexuais entre homens e mulheres. Naquela época lá, a gente está falando aí do primeiro século, né? Do primeiro para o segundo século. Né? Então, veja que as músicas ali, não tinha o funk carioca, né? Mas, porque o Rio de Janeiro nem existia naquela época. Mas as músicas, as expressões de dança com as músicas que eles ouviam, traziam esse tipo de simulação. Eles simulavam relações sexuais nas músicas. Então hoje aquilo que a gente vê hoje em dia na televisão, infelizmente envolvendo adolescentes e até crianças, que é um escândalo para nós, para eles lá em Éfeso era normal. Não, está tudo certo. Como para alguns hoje em dia também, não tem problema nenhum, é só uma dança, é só isso, é só aquilo. Né? A gente tem visto aí nos últimos dias, né, toda essa questão aí que envolve, né, o termo da época, o termo desse momento, né, adultização das crianças, né? No contraponto a gente tem visto a infantilização dos adultos, né? Por um lado é a adultização das crianças, do outro lado é a infantização dos adultos. É adulto com chupeta, né? E criança fazendo gestos sendo estimuladas a comportamentos adultos. Né? Então a devassidão está ligada justamente a todas essas coisas. E Paulo está falando, olha, esse povo, ele é devasso. Essas pessoas estão vivendo na devassidão. Eles vivem de uma forma licenciosa, né? Eles têm desprezo pelas normas sociais, e eles agridem as normas sociais, as normas morais, eles agridem a normalidade, eles agridem a moralidade. É isso que Paulo está dizendo que aquelas pessoas, como aquelas pessoas estavam vivendo. E por que eles chegaram nisso? Por causa da dureza do coração. Eles endureceram o seu coração e resistiram ao modo de vida que Deus planejou. E por causa dessa dureza do coração, as suas mentes, né, foram obscurecidas. O entendimento deles foi obscurecido. Antes, aqueles irmãos para quem Paulo dirige sua carta, também viviam assim. Eles viviam da mesma maneira que aquele povo lá de Éfeso. Mas eles foram alcançados pela graça de Deus. Eles foram alcançados por Jesus. Eles foram redimidos. Então Paulo está dizendo, olha, vocês não devem mais viver como esse povo vive. Antes vocês viviam assim. Se nós trouxermos para os nossos dias, nós também vivíamos, talvez a gente não pratique ou não praticou, né, o mesmo tipo de depravação moral. Né? E é importante a gente destacar aqui que Paulo está falando de uma forma generalizada. Não significa que todas as pessoas ali de Éfeso, né, mesmo aqueles que não foram alcançados pelo Evangelho, não significa que todos eles eram imorais. Mesmo alguns que estavam fora da aliança ou que não
foram alcançados, né, pelo Evangelho, ou resistiram à palavra do Evangelho, nem todos praticavam assim. Então Paulo está falando de uma forma generalizada. E eu também estou aplicando aqui a questão no mundo que nós vivemos hoje de forma generalizada. O mundo hoje, ele vive nessa devassidão. O mundo hoje vive nessa imoralidade. O mundo hoje não só pratica a imoralidade, como incentiva a imoralidade. Esse é o mundo que nós vivemos. Eles resistem, né? O mundo hoje resiste à forma de viver que Deus estabeleceu. E antes de nós sermos alcançados por Cristo, nós também, a gente podia não fazer, mas a gente não reprovava de uma forma veemente. A gente tinha um senso de moralidade, mas a gente, não, tudo bem, né? Não, ele quer viver assim, então é que vive, né? Eu respeito, né? Não é a frase que todo mundo, eu não vivo assim, mas eu respeito quem vive. Eu não faço, mas se você quer fazer, é um problema seu. A gente vivia, né, de uma certa maneira, não aprovando abertamente, mas também não negando abertamente. A gente tentava ser meio político ali, né, o politicamente correto. Então aqueles irmãos ali, para quem Paulo escreveu, e nós também, antes vivíamos dessa maneira, com essa mentalidade. Resistindo a Deus, sem esperança neste mundo. E trazendo para nós, toda vez que nós endurecemos o nosso coração para aquilo que Deus nos fala, para a maneira como Deus quer que a gente viva, se nós endurecermos o nosso coração, e toda vez que a gente faz isso, quando a gente resiste à palavra de Deus, quando a gente resiste às repreensões de Deus para as nossas vidas, nós nos afastamos da vida que Ele tem para nós, e nós perdemos a segurança que nós deveríamos ter na esperança que Ele nos proporciona. Por isso, sempre é necessário nós abandonarmos dia a dia todo tipo de impureza espiritual e moral. Nós precisamos nos arrepender constantemente dos nossos pecados, porque apesar de nós termos sido alcançados e estarmos livres da escravidão do pecado, nós ainda pecamos. E toda vez que nós pecarmos, nós precisamos nos arrepender, permitir que o Espírito Santo nos conduza àquele local de arrependimento, onde nós verdadeiramente vamos nos arrepender, pedirmos perdão para Deus e pedir para que Ele nos limpe e nos afaste dessa inclinação para o pecado. Nós precisamos abandonar os pensamentos fúteis, vazios. Nós devemos nos desconectar do padrão de pensamento desse mundo e nos reconectar, ou nos conectarmos com o padrão de pensamento de Cristo. Porque a desconexão com a maneira como Cristo pensa e quer que a gente viva é a característica de quem está longe de Deus. Mas nós não estamos longe de Deus. Nós somos alcançados por Cristo. A vida que agora nós vivemos é uma vida que está em Cristo, e a vida de Cristo está em nós. Então, estas práticas, esses pensamentos, o nosso vocabulário, tudo tem que mudar por causa de Cristo. Os nossos pensamentos não estão mais vazios, porque agora Cristo tem colocado a mente dele em nós. Não é que Cristo está nos fazendo robôs, que todo mundo pensa igual. Não, mas o padrão de pensamento está elevado para as coisas do céu. Nós buscamos as coisas do alto. O nosso coração e a nossa mente não estão mais vazios de Deus. A nossa vida não está mais vazia de Deus e da percepção da sua presença. Nós sabemos que Deus está presente, e nós sabemos que estamos vivendo diante dele. Aqueles que estão no mundo negam tudo que se refere a Deus e a seus planos. Eles estão vazios porque estão fora do propósito que Deus estabeleceu. Martin Bucer diz em seu livreto, o nome do livreto é Introdução no Amor Cristão. Ele diz o seguinte: uma vez que os homens sem fé estão vazios de Deus, e apenas Ele, Deus, é bom, estão vazios de todo o bem, e não passam de pura futilidade, ou seja, de coisas vazias, usando todas as coisas para uma futilidade que é ela mesma fútil. Então, tudo, para aqueles que estão sem Deus, afastados de Deus, tudo é vazio, tudo é sem propósito.
mas ao mesmo tempo eles buscam estar preenchidos e buscam um propósito naquilo que estão fazendo. Mas fora de Deus não existe propósito, não existe esperança, não existe nada que seja realmente, que faça de fato sentido. Porque o sentido da nossa vida, o sentido da nossa existência está em Cristo. E aqueles que estão no mundo, por estarem fora da aliança, estão vazios, estão completamente vazios. E Paulo diz ali que eles estavam com o entendimento obscurecidos, né? Então os olhos deles estavam sem iluminação. Não significa que eles tinham ignorância intelectual. Não é que eles eram pessoas intelectualmente ignorantes. Significa que eles não conseguiam compreender o plano de redenção e o propósito de Deus. Eles não conseguiam compreender. Eles viviam na ignorância e dureza do coração, né? E isso impedia que eles desfrutassem da verdade e da justiça de Deus. Eles viviam em uma insensibilidade moral que os levou a essa devassidão que eu já disse aqui, e eles viviam cometendo todo tipo de pecado. Por isso Paulo destaca agora a necessidade dos irmãos ali de Éfeso viverem em contraposição a esse modo de vida, a esse tipo de pensamento, a esse comportamento que antes eles tinham quando não conheciam a Cristo. O conhecimento de Jesus deve mudar nossas vidas por completo. É isso que Paulo está dizendo. O conhecimento de Cristo, a comunhão com Cristo deve mudar a nossa vida por completo, deve mudar as suas vidas por completo. A vida em Cristo não é compatível com a idolatria, não é compatível com o ocultismo, não é compatível com a feitiçaria, não é compatível com a magia. A vida em Cristo não é compatível com o sincretismo religioso. A vida em Cristo não é compatível com o pecado. É por isso que na segunda sessão Paulo destaca então o que nós devemos buscar. Todas essas coisas que ele fala nessa primeira sessão aqui desses versos que nós lemos, são coisas que nós devemos evitar, que nós devemos, não só evitar, nós devemos negar, nós devemos abolir da nossa vida. Não podemos mais permitir que essas coisas façam parte do nosso dia a dia, da nossa mente, do nosso coração. Todas essas coisas nós devemos realmente arrancar da nossa vida. Mas Paulo fala que não basta só isso, não basta você tirar essas coisas ou não viver mais da maneira como o mundo vive. Ele destaca aquilo que nós devemos buscar. E ele começa com o porquê que nós devemos buscar essas coisas. Nos versos 20 e 21 ele diz: mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que de fato o ouvistes, nele fostes instruídos conforme a verdade que está em Jesus. O que Paulo está literalmente dizendo é o seguinte: que aqueles irmãos, eles certamente ouviram Jesus. Ao ouvirem o Evangelho, eles estão ouvindo Jesus. É o que Paulo está dizendo. O que vocês ouviram foi Jesus falando com vocês. E a expressão que Paulo usa aqui é uma expressão de proximidade e comunhão. Nessa proximidade e comunhão que eles tiveram com Cristo, eles aprenderam de Cristo, eles ouviram a Cristo e eles foram ensinados por Cristo. É isso que Paulo está dizendo: vocês aprenderam, vocês ouviram e vocês foram ensinados por Cristo. Lembra que no começo eu disse que com qual autoridade que Paulo estava trazendo essas palavras? Ele estava dizendo que, ele estava mostrando que não eram seus pensamentos, não era uma ideia que ele tinha, não era uma filosofia dele, para melhorar a vida dos cristãos. Não, ele estava falando na autoridade de Cristo, era Jesus falando com eles. E aqui ele reafirma que tudo aquilo que aqueles irmãos ouviram foi Cristo falando. Então não foi de Paulo, não foi dos outros apóstolos ou pastores que eles aprenderam aquilo. Eles aprenderam de Cristo, eles ouviram a Cristo e eles foram ensinados por Cristo. Foi isso que iluminou o entendimento deles. Tendo ouvido Jesus, tendo sido ensinados e instruídos por Ele, o que eles deveriam buscar então? Um padrão santo de vida. É isso que Paulo está dizendo. Agora vocês não devem mais viver como os gentios, vocês devem viver de modo santo, diferente dos padrões dos ímpios, diferente da vida que esse mundo vive.
No verso 22 ele diz então, o que eles deveriam fazer? Eles deveriam, o verso 22 ele diz: a vos despir. O que eles aprenderam, o que eles ouviram, de que forma eles foram instruídos por Cristo? A vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Despir-se do velho homem e do procedimento que tinham anteriormente significa abandonar, colocar de lado, repudiar, ter nojo do modo de viver imoral e pecaminoso. E isso envolvendo todo tipo de expressões que o pecado pode trazer. Tudo aquilo que representa o pecado, tudo aquilo que todo tipo de expressão que se associa ou pode ser associado ao pecado, tudo isso deve ser repudiado, tudo isso deve ser arrancado do nosso modo de viver. É isso que Paulo está dizendo para os irmãos ali, que nós não devemos mais ter nenhum tipo de associação. Então o nosso vocabulário muda, porque nós estamos em Cristo. A nossa maneira de tratar as pessoas muda, porque nós estamos em Cristo. A nossa visão de mundo muda, porque nós estamos em Cristo. A nossa maneira de trabalhar, a maneira como nós encaramos o trabalho, muda porque nós estamos em Cristo. A maneira como nós tratamos os nossos familiares muda porque nós estamos em Cristo. A maneira como nós tratamos aqueles que se levantam como nossos inimigos muda porque nós estamos em Cristo. A maneira como nós vemos os que estão no pecado muda porque nós estamos em Cristo. Tudo muda porque nós estamos em Cristo. Tudo deve mudar porque nós estamos em Cristo. O nosso comportamento não está mais associado às expressões carnais e mundanas. Nós não aprovamos mais esse tipo de atitude, e não só não aprovamos internamente, nós aprovamos explicitamente. Nós declaramos isso, conforme a palavra de Deus, nós declaramos que esse tipo de comportamento, que esse tipo de palavreado, que esse tipo de vida, é uma vida pecaminosa, é uma vida que está contrária ao plano que Deus estabeleceu. Por isso Paulo diz que eles deveriam se despir da velha natureza, até porque eles receberam uma nova natureza em Cristo, receberam uma nova humanidade em Cristo. Por isso é necessário se despir. Por isso é necessário como eu disse, esse repúdio. Qualquer indício que nós percebemos, e essa percepção vem do Espírito Santo, qualquer coisa que nós percebemos em nós, que o Espírito Santo mostrar em nós, que nos liga ou nos aproxima do mundo, da carnalidade, do pecado, nós temos que repudiar, nós temos que ter nojo, nós temos que nos afastar, nós temos que arrancar da nossa vida. E como que isso acontece? Quando nós estamos em comunhão com Cristo, quando nós abraçamos a verdade que Ele estabelece para nós e praticamos os seus mandamentos e as suas ordenanças. Mas Paulo não para por aí, ele fala que nós precisamos renovar a mente. Ele já falou sobre isso quando escreveu aos Romanos, que a nossa mente deve ser transformada, pela renovação, devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, que os filósofos populares de hoje em dia, gostam de usar a palavra grega para isso, que é metanoia, Não, devemos ter uma metanoia. O Paulo que está falando lá em Romanos é justamente isso, essa metanoia. Mas essa metanoia acontece quando? Quando nós estamos em Cristo, porque Cristo nos dá uma nova mentalidade. Ele nos dá uma nova mente, uma nova maneira de, como eu disse, de encararmos o mundo, de vermos o mundo e de lidarmos com as coisas desse mundo. Paulo está dizendo aqui novamente que é preciso renovar a mente. Mas nós renovamos a nossa mente em Cristo. Então, apesar de parecer essa renovação da mente, apesar de parecer uma ação que depende de nós, essa renovação nos envolve, mas a renovação da mente é uma ação divina, através da qual o próprio Deus recria os padrões de pensamento e o modo, de modo que isso reflita o seu caráter.
Então, a renovação da mente que Paulo está dizendo aqui, como eu disse, tem uma participação nossa, porque nós precisamos desejar isso, devemos buscar essa renovação, mas essa renovação é uma ação de Deus em nós, porque Ele recria em nós, como eu disse, esse padrão de pensamento que reflete o caráter de Deus em nós. Por isso que a pessoa precisa negar a velha natureza e receber, abraçar a nova natureza e a nova mentalidade que Cristo nos dá. Paulo avança dizendo que é necessário revestir-se do novo homem. Novamente envolve uma ação divina, porque é Deus que fornece essa nova humanidade, né, da qual nós devemos nos revestir, né, e que deve ser assumida com alegria pelos cristãos. Paulo está dizendo para aqueles irmãos ali de Éfeso: vocês precisam se revestir dessa natureza, vocês precisam permitir que a nova natureza que Cristo conquistou para vocês, essa nova humanidade que Cristo colocou em vocês, seja evidente, seja aquilo que caracteriza a sua vida. Essa nova natureza ele vai terminar, né, dizendo que essa nova natureza é revestida de justiça e santidade. Que justiça é essa? A justiça é a representação de uma vida onde o modo de pensar, o modo de sentir e a maneira de agir são compatíveis e aceitáveis por Deus. Então toda maneira de pensar, toda maneira de sentir, toda maneira de agir, quando ela é aceitável por Deus, isso aproxima a pessoa de uma vida de justiça. Paulo não está falando somente aqui da justiça conquistada por Cristo, porque ele já tratou disso anteriormente. Ele está falando que agora a nossa vida precisa refletir essa justiça. E como que essa vida reflete a justiça de Deus por nós? Em toda a nossa maneira de viver, em toda a nossa maneira de pensar. Nós precisamos, mais uma vez falando, nós precisamos renovar a nossa mente em Cristo, sermos ensinados por Ele, instruídos por Ele e orientados por Ele. É em Cristo que a nossa mente é renovada, e é em Cristo então que tudo em nós se torna aceitável por Deus. Mas Ele diz também que nós precisamos viver uma vida santa. Uma vida santa é a representação de uma vida separada e dedicada a Deus. Não é, como nós já dissemos aqui outras vezes, que não significa uma vida em que a gente vai, então, sei lá, a gente junta dinheiro, porque todo mundo aqui é rico, né? A gente junta as nossas fortunas, a gente compra um terrenão do tamanho de, sei lá, da cidade de São Paulo, e aí a gente põe uma cerca, e aí só os cristãos que vão viver lá dentro, então a gente vai viver isolado do mundo. Não é isso. Não é isso que Paulo está dizendo, e não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos mostra que nós ainda estamos nesse mundo, e vamos continuar nesse mundo até Jesus voltar e restaurar todas as coisas. Mas como nós vamos viver nesse mundo? Nós vamos viver nesse mundo separados desse mundo, não debaixo da influência de vida que esse mundo estabelece e tenta impor e tenta fazer descer goela abaixo de nós. Nós vamos viver nesse mundo, mas uma vida separada para Deus, uma vida dedicada a Deus, uma vida cuja a moralidade, a pureza são contrárias à vida que esse mundo vive. E para finalizar, eu quero fazer uma aplicação aqui, porque o mundo que nos cerca, né, ele está completamente depravado, é um mundo perverso e é um mundo imoral. Como eu já disse outras vezes, nós vivemos numa época anticristã. Nós vivemos numa época anticristã. E isso não diz respeito ao século 21. Isso diz respeito desde o momento em que Cristo anunciou quem Ele era. Desde o momento que Cristo veio a esse mundo. O mundo passou a ser anticristão desde daquela época. E desde o momento em que
Jesus foi concebido lá no ventre de Maria, nós já estamos vivendo os últimos dias. Então nós vivemos num mundo em que essa depravação, essa perversidade, a imoralidade, ela está mais amplamente estabelecida. Por quê? Porque tem muito mais pessoas nesse mundo e também os meios de comunicação facilitam a propagação da imoralidade, da depravação e da perversidade. É um mundo espiritualmente cego, injusto, um mundo que odeia e condena o cristianismo. Por quê? Porque nós não vivemos como eles vivem, ou como eles querem que a gente viva. Veja, o mundo não vai ter nenhum problema se nós vivermos o cristianismo sem que a gente interfira ou diga que é pecado viver fora dos propósitos que Deus estabeleceu. Se você quiser viver o seu cristianismo sem interferir nas outras formas de crença, tudo bem, você vive aí o seu cristianismo. A gente até, eles dizem, né? Você pode até frequentar aqui as nossas reuniões, a gente vai na de vocês também, a gente faz aquele caldeirão e está todo mundo, porque na verdade, né, o que importa é o amor, segundo a concepção humana. E se nós declararmos que o amor de Cristo não compactua com estas práticas, então nós não sabemos o que é amor. Nós vivemos num mundo assim, num mundo que condena quem tem visão. Se você tem a visão de Deus, se você vê espiritualmente, tem clareza e é iluminado espiritualmente por Deus, então você está vivendo uma vida de criminoso. Você tem que ser exterminado da face da terra. E não é isso que eles estão pregando, que o cristianismo tem que ser exterminado? Eles não dizem que o cristão tem que ser, que o cristão é o câncer do mundo. É isso que eles dizem, abertamente. Nós vivemos num mundo que condena o cristianismo, justamente porque nós não vivemos e nós pregamos contra a imoralidade. Nós vivemos e pregamos contra o pecado. Nós vivemos e pregamos contra os padrões morais que eles estabelecem. E é porque nós vivemos segundo os puros padrões que Deus estabeleceu, o mundo nos odeia. Mas o chamado de Deus para nós é, de fato, de nós rompermos completamente com a nossa velha natureza, de nós rompermos com a imoralidade da natureza caída, que nos assemelha, né, a este mundo. O chamado de Deus é para nós não cedermos aos apelos carnais e vivermos de acordo com a semelhança de Deus, em santidade e pureza moral e espiritual. É um chamado para nós vivermos de modo digno do reino de Deus, como seus filhos. Lembra, eu disse que Paulo, a partir do verso 17, você não vai mais encontrar ele falando ali dos irmãos como gentios, mas ele vai inclusive usar a expressão de que eles são filhos de Deus, filhos da luz. E nós somos filhos da luz, e Deus está nos chamando para nós vivermos como filhos da luz. É um chamado para nós sermos santos em todo o nosso procedimento. É um chamado para nós vivermos fora do sistema desse mundo. Portanto, o que Deus nos diz hoje por meio dessa palavra é que nós devemos viver uma vida de pureza espiritual e de pureza moral. Nós temos que abandonar o pecado e devemos viver em santidade. Deus nos chama para vivermos em santidade. Abandone, renegue, tenha nojo do pecado, tenha nojo da imoralidade, tenha nojo de expressões, quer sejam gramaticais, quer sejam corporais. Tenha nojo de expressões que são imorais. Não aceite esse tipo de coisa. Não permita que a sua família seja envolvida com esse tipo de pensamento, de atitude. Isso tem que ser banido da sua mente, do seu coração e da sua família.
Você tem que buscar para você e para a sua família uma vida de santidade, de pureza, de separação dessas coisas. Não aceite a imoralidade. Não aceite o comportamento devasso. Não aceite o pecado. Não viva em pecado, se arrependa. Peça perdão para Deus, peça para que Ele te purifique com o seu sangue. Peça para que Ele renove a sua mente, peça para que Ele transforme a sua vida. Não viva mais em pecado, abandone essa vida, porque essa vida não te assemelha à imagem de Deus, mas te assemelha a este mundo que está condenado, que já está condenado. Em Cristo nós recebemos algo maravilhoso, um milagre que Ele fez, que foi criar em nós uma nova humanidade, foi criar em nós nos fazer uma nova criatura, não mais escrava do pecado. Então, não aceite viver de acordo com os padrões do pecado, de acordo com os padrões da imoralidade, de acordo com os padrões da injustiça. Abandone essas coisas, abandone tudo aquilo que te leva a isso. Se você tiver que deixar de assistir determinadas coisas, de ler determinado tipo de literatura, deixe. Se encha com aquilo que edifica a sua vida, com aquilo que te faz mais parecido com Cristo. Leia a Bíblia, medite nela. Leia bons livros. Existem muitos bons livros para você ler. E não estou falando só de livros espirituais, de livros cristãos. Existem bons livros, boa literatura aí que você pode ler e que vai estimular a sua criatividade, vai estimular a sua imaginação, vai te levar a perceber o mundo de uma maneira diferente do que perceber o mundo de acordo com a criação de Deus, né? E não perceber o mundo de acordo com os padrões mundanos desse sistema de vida. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vamos perceber a beleza da criação, mais nós vamos perceber como as maravilhas de Deus atuando nesse mundo. Mais nós vamos exaltar a Jesus, mais nós vamos glorificar a Deus. Isso vai atrair a oposição, vai atrair a guerra contra você? Vai. Mas não tem problema, porque a Bíblia disse que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A Bíblia nos diz que nós já recebemos uma vitória em Cristo. A Bíblia diz que Jesus já venceu esse sistema de vida do mundo. Ele já venceu o mundo. Por isso nós podemos ter bom ânimo, por isso nós perseveramos. Mas o chamado de Deus não é só para a gente ter essa consciência, mas para nós vivermos em santidade e em pureza e anunciarmos o Evangelho da salvação, mesmo diante de oposição, mesmo diante de um mundo vil, perverso, pecaminoso e imoral. Deus nos chama para fora desse sistema, nos chama para sermos santos e puros como Ele é santo e puro. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus tenha falado ao seu coração e que estas verdades possam nortear a sua vida, o seu comportamento, o seu pensamento e a maneira como você lida com as questões do dia a dia. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos chamado para fora deste mundo. O Senhor tem nos chamado para fora desse sistema de vida imoral. O Senhor tem nos chamado para fora deste mundo pecaminoso, desse mundo depravado e devasso. E o Senhor nos dá toda a condição e capacidade de nós sermos e vivermos de modo santo e puro. Foi isso que o Senhor falou com aqueles irmãos lá de Éfeso e fala conosco por meio da Tua palavra hoje. Nos ajude, Senhor, a vivermos uma vida de santidade. Nos ajude a vivermos uma vida de pureza. Nos ajude a vivermos uma vida que glorifica o Teu nome. Que o Senhor possa criar e recriar em nós essa humanidade santa e pura. Que o Senhor possa nos levar a viver de modo que
o Teu nome seja santificado nesta terra, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, e leva-nos ao local de arrependimento dos nossos pecados. Nos ajude a negarmos, renegarmos e abominarmos o pecado da nossa vida. Que nós, ó Senhor, abandonemos tudo aquilo que nos separa de Ti e abracemos tudo aquilo que nos aproxima de Ti, que nos leva a uma vida de plena e profunda comunhão contigo, Pai. Eu peço que abençoe cada homem, cada mulher, cada criança, cada adolescente, Senhor, para que todos nós possamos viver uma vida santa. Abençoe nossas famílias, ó Pai, para que as nossas famílias, ó Senhor, sejam santas e santificadas e purificadas por Ti, Deus. Abençoe todos os nossos relacionamentos, até mesmo aqueles relacionamentos profissionais, de tal maneira que, ao sermos profissionais, sejamos profissionais que vivem em santidade e pureza diante de Ti. Que nós, ó Pai, não venhamos a compactuar com a injustiça, com a mentira, com o engano. Que nós, ó Senhor, não vivamos uma vida que compactua com o pecado, mas vivamos uma vida santa, Deus. Por isso eu também te peço que o Senhor mude o nosso vocabulário, Senhor, porque muitas vezes nós não falamos, mas pensamos como o mundo. Que o Senhor possa mudar, Senhor, o nosso padrão de vocabulário também, de tal forma, Senhor, que até mesmo os nossos pensamentos glorificam o Teu nome. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.